Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conferência número 18, Teosofia, Espiritismo e Médiuns. Então, hoje nós vamos desmascarar o que vem a ser a Teosofia e o Espiritismo com seus médiums. Teosofia significa estudo de Deus. Teo é Deus. E Sofia é sabedoria. Então se refere à sabedoria de Deus. Esta escola foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky, ou simplesmente HPB, como era conhecida. Aparece na Rússia nos finais do século XIX e princípios do século XX. Ou seja, finais de 1800 e pouco, 1870, por aí, e vai até os princípios do século XX, o século passado. Continua até hoje, mas foi fortemente nessa época, de 1850 a 1950, por aí. Tinha como objetivo impedir que o materialismo dialético de Karl Marx e Lenin acabasse com todos os princípios espirituais naquela região do planeta, lá na Rússia. Seu trabalho foi lutar contra o ceticismo. Tinha como objeto demonstrar cientificamente que a alma existe. Esta escola se dedicou a ensinar e praticar a parapsicologia, ou seja, a parapsicologia é algo que tem muita força ainda nos dias de hoje. O poder da mente, por exemplo. Os fenômenos psíquicos, desdobramentos, hipnotismo, telepatia, materialização de espectros, vozes misteriosas, aparições pós-mortem, o despertar das faculdades latentes em todas as pessoas. Se estudamos esta doutrina, nos damos conta que o objetivo não é a autorrealização do ser, posto que não ensina os 3 fatores para a revolução da consciência, posto que seu real objetivo foi o de lutar contra o ceticismo que estava vencendo lá na Rússia e que poderia se propagar pelo mundo todo, como já aconteceu numa raça anterior, a raça Atlante, onde reinava o profundo materialismo e ceticismo. A raça anterior à nossa foi uma poderosa civilização socialista comunista, onde não havia vez para tudo o que tenha sabor de divindade. Estas escolas, na atualidade, também não ensinam a castidade. Recomendam o vegetarianismo ao extremo, aquelas religiões de cozinha. Ensinam que a evolução mecânica nos conduzirá à iluminação. Não ensinam que existe a evolução e a necessidade de nos revolucionarmos para nos liberar. Ou seja, simplesmente buscavam manter vivas e latentes as esperanças espirituais para que as multidões
não caíssem no mais absoluto materialismo. No final de sua existência, Helena Petrovna Blavatsky, parece que ela se casou e começou a praticar a alquimia sexual. Me parece não. É um dado que eu tive de entrelinhas. Então, se querem acreditar, acreditem. Se não querem, não acreditem. E logicamente, ela não conseguiu sua autorrealização porque já vinha numa idade bem avançada e não houve tempo para isto. Mas no final, então, ela veio a conhecer os 3 fatores. Não se sabe por meio de quem, se pelo mestre Samael, não se sabe. E aí ela começou a busca de sua autorrealização. Bem, o que é o Espiritismo? Esta doutrina, desenvolvida na segunda metade do século XIX também, então 1850 em diante, ensina a técnica para lograr a comunicação com a alma dos mortos. Através destes se recebe informação, se produzem curas de pessoas enfermas, a solução de problemas materiais, etc. Numa sessão de espiritismo se reúnem várias pessoas em torno de uma mesa, ao redor de uma mesa, e tomando-se as mãos umas às outras, invocam em coro a presença de um espírito determinado. No geral, se pede ao espírito que se manifeste por meio do movimento de coisas, ruídos, etc. Logo, o desencarnado toma posse de um dos participantes que empresta seu corpo físico para a manifestação daquele desencarnado. Esta pessoa que empresta seu corpo físico já tem a tendência para isso. Se lhe denomina médium, porque serve de meio entre o desencarnado e o mundo físico. Quando o espírito toma posse do corpo do médium, começa a falar com a voz que tinha em sua existência. Os interessados fazem diferentes perguntas e o desencarnado vai respondendo uma por uma. A maioria das pessoas que participam destas práticas terminam criando dependência, posto que se acostumam a que lhes deem resposta a todas as suas inquietudes, tanto físicas como espirituais. Então é muito mais cômodo, numa sessão espírita, fazer perguntas para determinado desencarnado, é muito mais fácil do que a gente praticar por nós mesmos a meditação, o desdobramento astral. No geral, todas essas pessoas estão convencidas que se tem comunicado com um santo, com um Deus. Nenhum deles suspeita que se trata de um demônio. Ou a psique, a legião de um desencarnado que não possui mais expressão física. Ou seja, a legião, defeitos psicológicos. Este é o espiritismo. As pessoas acham que estão falando com um sábio, com um mestre, com um Deus, com um Jesus Cristo, etc., etc.
e não passam de defeitos psicológicos dos desencarnados. Os diferentes procedimentos de cura fazem até cirurgias e muitas sanações e conseguem até cura definitivamente, aumentando sua dependência a estes procedimentos. Ou seja, aquele que consegue uma cura espírita, ele se torna dependente, ele se torna escravo dessas práticas. As escolas de espiritismo cresceram de forma exagerada no século passado e têm vindo recrutando milhões de fiéis e seguidores ainda hoje. Então é uma escola muito fortíssima. Como podemos ver à simples vista, este procedimento por nenhum lado busca também não busca a autorrealização do ser. Em nenhum caso se ensina a eliminação dos defeitos psicológicos, tampouco se dão conhecimento de como lograr a castidade científica. E é claro que não ensinam a eliminação dos defeitos, pois estão tendo aprendizados, sabedorias justamente de um defeito do desencarnado. Então, como ensinava o Mestre Jesus, por suas obras os conhecereis. Vejamos alguns trabalhos dos espiritistas, adivinhações, conselhos, ligamentos, desligamentos, rezas, rituais, leitura de cartas, de mãos, etc. Todo tipo de trabalho de magia negra, rituais com velas, dominação, imposição de enfermidades, todos trabalhos de magia negra. E o que é um médium? Então todos conheceram, né, o mais famoso aqui no Brasil, é Chico Xavier, um sujeito passivo, receptivo, que cede sua matéria, seu corpo físico, seu centro motor aos fantasmas, ou seja, aos eus psicológicos, fantasmas metafísicos de lá da tumba, do ultratumba. O karma da mediunidade é a epilepsia. Todos os epilépticos foram médiums em suas anteriores existências. Nos estados pós-mortem, o médium continua convertido em possesso dos demônios. É inquestionável que depois de certo tempo conclui divorciando-se de seu próprio ser divinal. Ingressam na involução submergida dos mundos infernais. É muito claro que ante a loja branca, nos mundos superiores, cada corpo humano é qualificado, seja de homem ou de mulher, como um templo vivo. Todos nós somos um templo vivo de um mestre ou de uma chispa divina. Esse templo é muito respeitado por todas as hierarquias divinas, porque é importante compreender que nenhum mestre da loja branca se expressa através de um veículo, de um corpo físico alheio. Quando um mestre necessita chegar a vir a este mundo tridimensional, manda primeiramente sua pessoa ou corpo físico para que se prepare. E mais tarde poderá se manifestar através de seus veículos. Ou seja, nós que estamos no conhecimento, nosso ser
nos manda para que criemos os nossos corpos superiores, pois que poderão ser, quem sabe, veículos de manifestação de um mestre mais tarde. Então, primeiro temos que nos preparar e mais tarde, se for o nosso caso, o mestre aparece. Então, o mestre, ele chega à sua própria casa, a casa que ele está preparando, jamais a uma casa alheia. Então, esses que usam casas alheias é o espiritismo e a mediunidade. A pessoa terá que desintegrar esses trabalhos, esses eus ou elementos psíquicos da mediunidade. Então terá que desintegrar mais tarde. Numa sessão espírita, o médium ele se encontra em estado de transe e aí ele baixa a cabeça, baixa o pescoço fisicamente e astralmente também acontece. E astralmente também acontece esse processo de baixar a cabeça, e é pela nuca, pelo centro motor, que o ego do desencarnado toma posse do médium. E aí se começam aos questionamentos, né? A esse suposto Deus, né? Entre aspas, Jesus Cristo, ou seja, lá quem eles estão invocando. Aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês também, possivelmente sim, uma brincadeira que fazíamos na adolescência, a brincadeira do copo. Então se fazia uma mesa, ao redor da mesa, todos reunidos, e em frente de cada pessoa uma letrinha e um copo no centro. Não me lembro qual o procedimento que se usava, aquele copo começava a se mexer e ia formando palavras com as letras na frente das pessoas. Então era, mesmo sem a gente saber, era uma sessão de espiritismo. Uma simples brincadeira de jovens. Não deixava de ser uma sessão de espiritismo. Bem, temos que cuidar muito para, especialmente o instrutor, de não colocar esses temas jamais nas conferências. Nós entregamos o conhecimento de si mesmo purinho, não podemos mesclar questões de mediunidade, de espiritismo, de teosofia, poder da mente, principalmente. Buscamos o conhecimento de Deus, que está dentro de nós. Nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Então não adianta ficar sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Como que se adquire a sabedoria de Deus? Lendo, fazendo cursos, ou seja, informações, mais informações intelectivas, além das quais já temos. O que nos falta, o próprio conhecimento, as conferências são informações intelectivas. Temos que deixar de sermos intelectuais e começarmos a praticar intensamente.
para chegarmos a conhecer esse nosso Deus interior. Homem, conhece a ti mesmo, conhecerás aos deuses e ao universo. Se a gente não conhecer o nosso Deus interior, jamais conheceremos Deus fora de nós. Então esse estudo de Deus parece ser meio absurdo se não estudarmos este Deus dentro de nós, conhecermos Ele através das práticas, das técnicas que fornecemos. E mesma coisa é o Espiritismo. Nós é que temos que ir buscar. E essa nossa busca, esse nosso esforço nos rende méritos. E mais tarde, faculdades, poderes. Não precisamos do poder da mente. Nós precisamos do poder que o nosso ser nos confere, à medida em que vamos nos integrando com Ele. Vamos nos tornando íntegro, uno com Ele, e vamos recebendo poderes da consciência e não da mente, do intelecto, do poder da mente. Ficamos assim por hoje. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.